Olá pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd e dia 19 de setembro vai ser celebrado o Batman Day. E justamente para não deixar passar a data em branco, a gente vai trazer para vocês aqui uma HQ recente do morcego, Batman Universo. Quer saber mais sobre ela? Vem comigo que eu te conto. Bom, antes da gente falar sobre a HQ, vamos falar primeiro sobre o Batman Day, né pessoal? Aqui vai uma curiosidade, não necessariamente o Batman Day é a celebração do aniversário, na realidade, do Batman, tá? Essa data específica, vamos dizer assim, se a gente fosse estabelecer não existe, acho que um dia especial, existe um mês determinado, que no caso foi escolhido março, que foi justamente quando a história, no caso a HQ, a Detective Comics 27, no caso, foi lançada, e ela foi lançada em março de 1939. Apesar de na capa constar maio de 1939, essa é uma peculiaridade da época, né? Por quê? As revistas, para manter um pouquinho daquele frescor de novidade e tudo mais, e devido também ao tamanho dos Estados Unidos, eles lançavam pelo menos uns 2 ou 3 meses de antecedência as suas histórias, os seus quadrinhos. Então, justamente para tentar manter esse frescor, eles lançavam em março, de forma que em maio ela chegasse do outro lado, no caso, né, do país. Então, março é o mês oficial, vamos dizer assim, do aniversário do morcego. Agora, em 2020, o Batman já completou 81 anos, tá? E aproximadamente, acho que desde que ele fez 75 anos, a DC ela passou a escolher uma data aleatória para celebrar o Batman Day. Pra vocês terem uma ideia, em 2014 ela foi celebrado o Batman Day no período da San Diego Comic Con, em julho. Mas desde lá, até então, é celebrado o Batman Day em setembro. Entre o primeiro final de semana e o segundo final de semana de setembro, nesse caso. E esse ano caiu no dia 19 de setembro. Pessoal, essa revista Batman Universo, tá? Ela foi lançada em 12 partes, em 2017 no caso, e foi uma parceria da DC, da Warner, com a rede de supermercados Walmart. Na época, a Warner ela fez uma parceria pegou o seu staff, né, no caso de ouro, Geoff Johns, Jim Lee, e por aí vai, e fizeram quadrinhos do Batman, do Superman, da Liga da Justiça e dos Novos Titãs. E coube ao time de Michael Bendis e o desenhista Nick Darrington para nos trazer essa história. Como eu falei para vocês, ela é em 12 partes, mas essa revista que foi lançada agora, ela tem apenas os 6 primeiros números, tá? É de 1 a 6. E mesmo assim, é uma história fechadinha, tá? Provavelmente, no caso, eu acho que a segunda parte vai chegar, deve ter alguma correlação com ela também, mas também eu acredito que deve ser uma leitura também totalmente apartada. Não necessariamente ela está amarrada a uma cronologia e tudo mais. E isso, pessoal, é um grande acerto. Tá? Eu acho que realmente, se o objetivo no caso da Warner era atrair futuros leitores, novos leitores, né? Ou seja, renovar, né, o seu público, eles iniciaram com um time fantástico, tá? Porque nesse ponto aqui o Brian Bendis, que para quem não conhece, Brian Michael Bendis, ele começou, ele começou a sua história no caso na Marvel, vamos dizer assim, a sua história de sucesso, tá? Ele não começou a escrever quadrinhos na Marvel. Ele vem da série Powers e outras histórias, no caso, de sucesso que ele já fez. Powers, por sinal, ele está trazendo, inclusive, para o universo, eu acho que da DC, eu não sei se vai ter alguma amarração ou não, mas vai passar a ser publicado, eu acho que agora também, pela DC. Já que ele atravessou a rua, né, saiu da Marvel e entrou para a DC em 2017 também. E voltando ao assunto, curiosamente, o Brian Michael Bendis, quando ele entrou na DC, isso é contado até aqui na história um pouquinho, tá? No pós-fácil. Em que muita gente dizia que, devido ao fato dele já ter feito Powers e ter uma afinidade maior com histórias de detetivescas e tudo mais, que ele fosse logo pegar o Batman de cara. Mas não, ele pegou a série mensal, na realidade, do Superman. E o que aconteceu? Com a proposta, no caso, da DC, com o Walmart de lançar quadrinhos, no caso, para vender dentro da rede de supermercados, não é vendido em comic shop, ele fez uma dobradinha na realidade com outro autor que é bastante celebrado, que é o Tom King. Nessa época o Tom King estava com Batman, e o que aconteceu? Eles fizeram uma dobradinha. Como ele estava com a mensal do Superman, ele fez para o Walmart as histórias do Batman
E o Tom King, que estava no Batman, fez as histórias do Superman. Histórias essas que eu espero, sinceramente, no caso, né, que a Panini também nos traga, porque se for tão boa quanto essa aqui, meu amigo, e eu vou já conversar com vocês, no caso, sobre por que essa história aqui é tão boa. Para acompanhá-lo, foi o desenhista, eles selecionaram o desenhista Nick Derington. Quem é Nick Derington, afinal de contas, pessoal? Nick Derington, para quem ainda não leu história nenhuma dele, ele acompanhou aquele vocalista do My Chemical Romance e fez a Patrulha do Destino. E fez as capas, pessoal. Justamente, tá até aqui também dizendo, né? Ele fez as capas do Senhor Milagre. A capa, que história que quem fez foi o Tom King com outro desenhista, mas as capas foram dele. Capas belíssimas, por sinal. Ao tempo em que um fato interessante é que eu lendo a história, ela me remeteu a uma série de outras referências que algumas foram até confirmadas aqui. Principalmente no que diz respeito a roteiro e arte. O roteiro, pessoal, eu vou já explicar para vocês. Como eu falei, a proposta no caso da Warner era atrair novos leitores, né, da Warner, DC e tudo mais, eles chamaram a pessoa correta. Porque, ao contrário do caso do que se esperava do Brian Michael Bendis, uma história de detetive, uma história centrada, mais intimista, mais pé no chão, né? Meus amigos, aqui eu me senti sinceramente vendo um episódio da Liga da Justiça Sem Limites. Justamente pelo fato de que o Liga da Justiça Sem Limites, ele podia até começar, no caso, com uma história urbana, mas do nada podia perfeitamente degringolar para fora do espaço. E essa história do Batman, sem entregar muita coisa da história, ela começa um pouco assim. Em que o que é que acontece? É mais uma noite em Gotham e o Batman, em princípio, no caso, está impedindo mais uma tentativa de assalto, dessa vez organizada pelo Charada. Tá? Ele está tentando roubar uma relíquia, que é um ovo Fabergé, e nesse processo que ele impede e entra em contato na realidade com esse ovo, algo muito estranho acontece e faz com que o Batman perca não apenas o Charada, mas o ovo. E é justamente nessa corrida, no caso, nessa perseguição dele ao Charada, ele vai justamente, essa perseguição dele vai levar ele a uma busca não apenas por todos os Estados Unidos, mas é uma busca que talvez ela extrapole o tempo e o espaço, tá, pessoal? Então, vale muito a pena a leitura, no caso dessa história. Ela está em 6 partes aqui, compiladas em um único volume. A homenagem aqui, né, foi feita, isso aqui contado parte disso aqui nessa história, no pós-fácil, é justamente que uma das inspirações do Brian Michael Bendis foi aquelas revistas antigas, no caso, um selo do DC, que era o The Brave and the Bold, em que o Batman fazia parceria com outros heróis, ou vários heróis, ou alguns heróis, um trio, e por aí vai, e as histórias eram bem fechadinhas, com início, meio e fim. Então, justamente inspirado nessas histórias, em cada capítulo, no caso, em cada volume desses 6 que são compilados aqui na história, o Batman vai acabar fazendo uma parceria com alguém, encontrando alguém do universo da DC. Então, o tom da HQ, ela é, obviamente, além, né, de toda a trama de mistério e tudo mais, basicamente, mas o ponto forte dela é a aventura. E eu falei, vou ver para vocês, pessoal, a dupla do Brian Michael Bendis e Nick Derington. A arte do Nick Derington me lembrou um pouco, né, um outro grande autor que tem a característica também de ser um traço mais leve, um traço mais ideal para histórias mais clássicas, vamos dizer assim, que é justamente o Darwin Cook. E aí, pessoal, eu vim justamente entender um pouquinho do porquê que essa lembrança, no caso, me veio à tona. Além, obviamente, no caso do traço dos dois, né, do Nick Derington, e lembrar um pouco do Darwin Cook, justamente porque ele tem essas características de ser um traço mais limpo, sem muitos rascunhos, sem muito detalhamento, sabe, de texturas e tudo mais. Ele é mais simples e mais direto. E por tabela também acaba se tornando mais belo, né? Então, além de tudo isso, o colorista é Dave Stewart, que já trabalhou bastante também, vários trabalhos do DC, mas os mais marcantes dele também estão presentes também na parceria que ele fez colorindo as histórias do Darwin Cook. Então fica aí também mais uma excelente referência, né? Ou seja, estamos aí falando sobre artes, no caso que remetem a grandes e saudosos artistas,
referências, no caso, fantásticas aqui, de Brave and the Bold, Liga da Justiça Sem Limites, além de estar falando de uma trinca de artistas de qualidade indiscutível. Brian Michael Bendis, Nick Darrington e Dave Stewart pode fazer o que eles quiserem que eu compro, de olhos fechados. Então esperamos sinceramente que vocês tenham gostado da dica e do vídeo também, né, pessoal? E já que nós estamos falando aqui em gostar do vídeo e tudo mais, por favor, já deixa lá o joinha, se inscreva, para não ficar de fora de nenhuma dica bacana, nenhuma dica quente no caso, e boa sobre quadrinhos e mundo pop nerd. Obviamente também ativa o sino, justamente para você receber, no caso, toda vez que nós tivermos um vídeo novo, que a gente traz para vocês semanalmente, você já recebe já o aviso direitinho. E por favor, meus amigos, por favor, fiquem em casa, fiquem bem e até a próxima.